Bom dia! Hoje vamos aprender a fisiologia hormonal. Falaremos sobre a neuroendocrinologia, a concentração plasmática dos hormônios, a interação do hormônio com seu receptor e a regulação e ação dos hormônios. Meu grupo é composto por eu, Dalila Martins, Catarine, Lília Cristine e Ludmila Santana. Inicialmente, precisamos saber quem é que controla e regula as nossas diversas funções corporais. São dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ambos são estruturados para detectar as informações, daí então organizar uma resposta adequada para essas informações e, enfim, enviar a mensagem para o órgão ou tecido apropriado. Por atuarem juntos, recebe o termo resposta neuroendócrina, esta que irá manter a homeostase corporal. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas que liberam hormônios no sangue para circularem até os tecidos. Para o hormônio exercer o seu efeito, deve haver a ligação dele a um receptor proteico específico. Sendo assim, ele pode circular por todos os tecidos, mas só terá sua ação nos que possuem seu receptor. Os hormônios são divididos em derivados de aminoácidos, peptídeos, proteínas e esteroides. A estrutura química do hormônio vai influenciar a maneira com que ele é transportado e com a forma que ele exerce seu efeito. Ainda falando sobre o efeito que o hormônio exerce, há uma relação entre a concentração do plasma com o número de receptores ativos aos quais ele pode se ligar. Essa concentração depende de 4 fatores, que são taxa de secreção do hormônio da glândula endócrina, taxa do metabolismo ou excreção do hormônio, quantidade de proteína transportadora e alterações do volume plasmático. Agora vamos entender como é que ocorre o controle da secreção hormonal. A taxa de secreção de um hormônio depende da magnitude do estímulo e se ele é de natureza estimuladora ou inibidora. Em todos os casos, o estímulo sempre será químico, que pode ser um íon, um substrato no plasma, um neurotransmissor, como a acetilcolina ou a noradrenalina, ou um outro hormônio. A maioria das glândulas endócrinas está sob influência direta de mais de um tipo de estímulo, que pode reforçar ou interferir no efeito do outro. Um exemplo dessa interação é a liberação de insulina pelo pâncreas, como observamos nessa imagem. O pâncreas é quem produz a insulina. Como é que esse processo ocorre? Ele responde a alterações da glicose e dos aminoácidos plasmáticos, a noradrenalina, que é liberada pelos neurônios simpáticos, a adrenalina circulante, a acetilcolina, que é liberada pelos neurônios parasimpáticos, e há uma variedade de hormônios. Quando há elevações da glicose e de aminoácidos plasmáticos, aumenta a secreção da insulina. E quando há um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, como a adrenalina e a noradrenalina, diminui a secreção da insulina. Então, é essa magnitude do estímulo inibidor versus estimulador que determinará se haverá aumento ou diminuição da secreção de insulina. Bom dia, meu nome é Ludmila e eu irei falar um pouco do metabolismo e excreção de hormônios. A concentração de um hormônio no plasma também vai ser influenciada pela velocidade de sua metabolização e ou da sua excreção. A inativação desses hormônios pode ocorrer de 3 formas: junto ou nas proximidades do receptor, no fígado, que é o principal local para o metabolismo hormonal, e nos rins, que também pode metabolizar uma série de outros hormônios ou excretá-los nessa forma livre. A velocidade de excreção do hormônio na urina vem sendo utilizada como indicador da velocidade de excreção durante o exercício. E também tendo em vista que o fluxo sanguíneo para os rins e fígado vai diminuir durante o exercício, a velocidade dos hormônios, a velocidade que esses hormônios vão ser inativados ou excretados também vai diminuir. Em relação ao volume plasmático, as mudanças no volume também vai mudar a concentração hormonal, independentemente das mudanças que ocorrem também na velocidade de excreção ou na inativação do hormônio. Durante o exercício, esse volume plasmático vai diminuir
em virtude do movimento da água para fora do sistema cardiovascular. E isso vai acabar causando um pequeno aumento na concentração dos hormônios dentro do plasma. E por último, em relação à proteína de transporte, a concentração que vai haver de alguns hormônios vai ser influenciada por essa proteína no plasma. Os hormônios esteroides e a tiroxina, por exemplo, vão ser transportados e ligados às proteínas plasmáticas. Mas para que exerça o seu efeito na célula, esses hormônios precisam estar livres para interagir com o receptor da célula, né? E não preso na proteína de transporte. A quantidade desse hormônio livre vai depender da quantidade de proteína de transporte, da capacidade e afinidade da proteína de se ligar às moléculas do hormônio, né? Nesse caso do exemplo, os esteroides e a tiroxina. E essa capacidade vai se referir à quantidade máxima de hormônio que pode ser ligado à proteína de transporte e a afinidade, se refere à tendência da proteína de transporte em se ligar ao hormônio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a interação do hormônio com o receptor. Os hormônios vão ser transportados, né, pela circulação sanguínea para todos os tecidos do corpo, mas vai afetar apenas só alguns deles. E esses tecidos que vão ser afetados vão responder a hormônios específicos, que vão possuir receptores proteicos, que são capazes de ligar-se aos hormônios. E o número de receptores na célula vai variar de 500 a 100 mil. Aí vai depender do tipo de receptor. Quando o número de receptores diminui, as moléculas ficam expostas a um nível elevado de hormônio. E isso vai ser chamado de subregulação. Mas também pode ocorrer o oposto, né? Quando a exposição fica a baixas concentrações de determinado hormônio, pode acarretar no aumento do número de receptores. E isso vai ser chamado de suprarregulação. Considerando também, né, que vai existir um número finito, um número máximo, né, de receptores na superfície ou no interior da célula, pode emergir uma situação da concentração hormonal ficar tão elevada que todos os receptores vão ficar ligados ao hormônio. E isso vai ser chamado de saturação. Esse fenômeno é chamado de saturação. Qualquer aumento adicional que ocorre na concentração plasmática do hormônio não vai ter um efeito extra, não terá um aumento drástico, né? E depois que esse hormônio se liga ao receptor, a atividade celular vai ser alterada por uma série de mecanismos que minhas colegas vão falar, né, a seguir. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação hormonal. Eles são um mecanismo pelos quais os hormônios modificam a atividade celular, e eles incluem a alteração da atividade do DNA no núcleo para iniciar ou suprimir a síntese de uma proteína específica, a ativação de proteínas especiais nas células pelos chamados segundo mensageiros e a alteração dos mecanismos de transporte de membrana. O primeiro mecanismo que eu vou falar um pouco sobre é a alteração da atividade do DNA no núcleo. E primeiro é importante a gente saber que os hormônios esteroides eles têm uma estrutura lipidiforme, ou seja, eles são hormônios lipofílicos. E isso facilita a entrada deles pela membrana da célula. Dentro do citoplasma, eles vão se ligar a receptores de proteínas, formando os complexos hormônio-receptor, ou também chamado de esteroide receptor. Esse complexo ele vai entrar no núcleo e se ligar a elementos responsivos a hormônios do DNA. Esses elementos vão conter códigos de instrução para a síntese de proteínas. Isso vai ativar ou suprimir, em alguns casos, os genes que levam à síntese de um RNA mensageiro específico. E esse RNA vai levar os códigos do núcleo para o citoplasma, onde será produzida uma proteína específica. Todo esse processo de ativação do DNA, de síntese de proteína, leva um tempo para ser ativado, né? Isso vai fazer com que os hormônios sejam do tipo de ação lenta, mas que seus efeitos sejam mais duradouros do que aqueles que vão ser gerados por segundos mensageiros, que eu vou explicar mais adiante. E para facilitar a revisão, aqui tem alguns tópicos sobre essa alteração da atividade do DNA no núcleo. Fala sobre a estrutura lipidiforme dos hormônios, o complexo esteroide receptor, a síntese do RNA mensageiro, tudo que eu já abordei antes. E o principal ponto, que os hormônios envolvidos são do tipo de ação lenta,
mas seus efeitos são mais duradouros do que os gerados por segundo-mensageiros, que a gente vai ver agora. Muitos hormônios não vão conseguir atravessar com facilidade a membrana, ou por conta de seu tamanho, ou por conta da sua estrutura, e assim eles vão exercer seus efeitos ao se ligarem a um receptor, que está localizado na superfície da membrana, e ao ativar uma proteína G, também localizada na membrana, né? A gente pode observar aqui. Essa proteína G vai ser o elo entre a interação hormônio-receptor na superfície da membrana. E como exemplo, a gente pode observar que se a proteína G ativar o chamado adenilато ciclase, ocorrerá a formação de AMP cíclico a partir de moléculas de ATP. Quando a concentração desse AMP cíclico aumentar dentro da célula, vai ser ativado a proteína quinase A, que está aqui abreviada como pKa, e essa proteína, por sua vez, vai ativar a resposta às proteínas para alterar a atividade celular. Esse mecanismo é utilizado, por exemplo, para a degradação de glicogênio até a glicose. Outro exemplo também é quando a proteína G ela abre um canal iônico para permitir que íons de cálcio ingressem na célula para ativar uma proteína chamada calmodulina. Essa proteína ela vai ativar, quando ela está ativada, ela influencia a atividade da célula de maneira semelhante à do AMP cíclico. E assim, tanto o AMP cíclico como os íons de cálcio serão considerados segundos mensageiros. Aqui a gente tem alguns tópicos importantes em relação aos segundos mensageiros, que eles vão exercer seus efeitos ao se ligarem ao receptor na superfície da membrana e ao ativarem essa proteína G. E também é importante lembrar que essa proteína G é o elo de interação hormônio-receptor na superfície da membrana e os subsequentes eventos no interior da célula. Bom, nesse caso a gente tem o último mecanismo de ação hormonal, chamado de transporte de membrana, né? Após se ligar a um receptor de membrana, o principal efeito de alguns hormônios é ativar as moléculas de transportes que estão presentes no interior da membrana, ou próximo a ela. Isso acontece para aumentar o movimento de substratos ou íons para dentro da célula e mobilizar transportadores de glicose para essa membrana, né? Os transportadores vão se conectar com a glicose que está do lado externo da membrana, onde essa concentração é alta, e a glicose vai se difundir para o lado interno para ser usada pela célula. Nesse exemplo aqui, a gente tem a insulina sendo ligada a receptores presentes na superfície da célula, e essa ligação vai mobilizar transportadores de glicose e vai fazer também com que essas subunidades beta se fosforilem e ativem proteína sinalizadora, ou também chamada de proteínas de resposta, né? A gente observa aqui. Essas proteínas vão ativar o glicogênio sintase para sintetizar glicogênio a partir da glicose, justamente essa glicose que entrou na célula. Se o indivíduo ele não tiver uma quantidade adequada de insulina, como ocorre no diabetes não controlado, a glicose vai se acumular no plasma, porque os transportadores de glicose que estão presentes na membrana não vão ser ativados, justamente pela falta dessa insulina. Aqui a gente observa os principais pontos sobre transporte de membrana, né? Que é preciso ativar as moléculas de transportes presentes no interior da membrana ou próximo a ela, e isso acontece para aumentar o movimento de substratos ou íons de fora para dentro da célula. A relação entre os hormônios e o exercício físico. A hipófise anterior, também conhecida como adenohipófise, sintetiza e secreta hormônios. Alguns deles são chamados de tróficos, porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. Um dos hormônios secretados pela adenohipófise, que possui grande importância na ação do exercício, é o hormônio do crescimento. Também conhecido como GH, tem papel importante durante o exercício físico, onde a sua liberação promove redução do catabolismo proteico e oxidação da glicose, mobilizando ácidos graxos livres do tecido adiposo, a fim de gerar energia. Atua também no crescimento de todo o organismo, incluindo tecidos, ossos, cartilagens e principalmente músculos. É responsável pela queima de gordura. Esse efeito é considerado por muitos pesquisadores como anabólico, apresentando maior massa livre de gordura decorrente da administração do GH. Estimula a liberação de somatomedinas, ou como elas são chamadas atualmente, fatores de crescimento semelhantes à insulina, IGF,
que é produzido no músculo e que está associado à hipertrofia muscular, que é basicamente o aumento do músculo através do crescimento em tamanho dos componentes da célula. As concentrações do hormônio de crescimento encontram-se elevadas durante o exercício, sendo que, quanto mais intenso for o exercício, maior a quantidade liberada deste hormônio. Também conhecida como neurohipófise, a hipófise posterior é considerada uma expansão do hipotálamo. Ela armazena e secreta dois hormônios, ocitocina e ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Resumidamente, as funções desse hormônio são a redução da perda de água corporal e o favorecimento da reabsorção de água. Este hormônio é muito importante, pois ao realizar exercícios, a temperatura do nosso corpo aumenta, e como resposta de defesa, acontece a transpiração para emanar o calor produzido pela contração muscular. O suor, quando evapora da pele, ajuda a resfriar o corpo, tentando assim regular a temperatura. Em contrapartida, quando a transpiração está exagerada em função da atividade física intensa, entra em ação o ADH, que age evitando a perda de água e garantindo a osmolaridade normal do sangue. O mecanismo de atuação deste hormônio é basicamente o seguinte: a atividade muscular provoca a transpiração. A perda de suor causa a perda do plasma sanguíneo, resultando na hemoconcentração e osmolaridade aumentada. A alta osmolaridade estimula o hipotálamo. O hipotálamo estimula a neurohipófise e a neurohipófise libera o ADH, que atua nos rins, aumentando a permeabilidade da água dos tubos coletores renais, levando a uma reabsorção aumentada dessa mesma água.